Bom dia à parte organizadora do evento. Eu quero, antes de mais nada, parabenizar a Keila. Keila fez contato com tantas guardas, tantas lideranças. A Keila fez contato comigo e quero dizer que eventos como esses trazem para nós... Deixa eu descer aqui que eu não gosto muito de tribuna não. Tribuna a gente tem quase todos os dias lá na capital do Rio. Olha, eventos como esses aqui são extremamente importantes quando nós falamos das guardas municipais. Quando nós falamos de uma instituição de segurança pública que precisa realmente se unir e se mobilizar, nós estamos falando de guardas municipais. Aqui no estado do Rio de Janeiro e em todo o Brasil, são os guardas municipais. Eventos como esses aqui precisam ter um tocante técnico, jurídico, do direito, precisa também ter um tocante no que tange às experiências de cidades que estão evoluindo um pouco mais do que as outras e experiência também das cidades que não estão evoluindo e por que não estão evoluindo. Esse bate-papo, essa troca de informações é importante realizarmos entre nós, cidades, vizinhas, circunvizinhas. Nós precisamos nos comunicar, nós precisamos nos mobilizar. Demais! E hoje aqui eu tenho que parabenizar a Keila demais porque ela fez um evento e colocou aqui um café da manhã para todos nós, nos recebeu com um carinho tremendo. Tá? Então, em nome dela, em nome do subcomandante de Arraial do Cabo, eu quero parabenizar também a todos os que aqui construíram esse evento, porque estão grandemente de parabéns, ok? Deixa eu pedir, portanto, uma salva de palmas para a Keila, para o subcomandante, para todos que realizaram esse evento. Pessoal, eu quero também pedir perdão, porque eu vou precisar aqui ter uma fala um pouco rápida. Nós tínhamos no programa, o que foi me passado, uma fala um pouco mais extensa, e aí eu montei um conteúdo bacana para trazer de experiências, para falarmos um pouco dos guardas municipais e a política. É uma fala que nós não estamos acostumados a ouvir nos nossos encontros, os guardas municipais e a política. O que isso serve para a gente? Nós temos participado de vários encontros e estamos tendo e necessitando ter conhecimento nas nossas leis. Lei 13022, Lei 10.826, Lei 13060, Decreto Federal 5123. Então, essas leis, nós precisamos ter esse conhecimento, porque não podemos mais receber a palavra desmotivadora, inclusive de muitos dos nossos até graduados, ou algumas pessoas que vêm de outras instituições para comandar as nossas, dizendo que nós não temos poder de polícia, que nós não somos uma segurança pública. Essas questões serão abordadas aqui hoje. Mas eu tinha preparado uma fala aqui, um trabalho para a gente fazer aqui, muito inclinado para o lado motivacional. Guardas municipais, precisamos disso. Precisamos disso. Precisamos falar das questões motivacionais. Não podemos mais aceitar chegarmos no dia a dia do nosso trabalho e ficarmos de cabeças baixas. Muitos dos nossos colegas estão resmungando, estão murmurando e estão passando por extremas dificuldades financeiras. Guardas municipais que não têm um plano de carreira, não têm uma escala de serviço humana, não temos todos aposentadoria especial, se bem que Niterói conseguiu há pouco tempo a questão dos 30 anos, e isso já é muita vitória. Nós não temos tantos pleitos, e exatamente por essas questões, nós precisamos dizer às pessoas que ficam nos diminuindo, que ficam nos minimizando o seguinte, que o nosso trabalho não é um trabalho comum. Nessa manhã eu tenho que dizer isso para vocês. Nosso trabalho não é normal. Todos os trabalhos
que o camarada, ele cuida de vidas, ele trata das pessoas, ele recebe, ele tem um retorno muito gratificante. Você vê sorriso nas pessoas, você salvar vidas, você curar uma pessoa, você tratar dos ferimentos de uma pessoa que foi atropelada, você fazer os trabalhos de primeiros socorros, salvamentos, esse tipo de trabalho, ele acontece aquilo que a gente sempre fala um para o outro, entra na veia, e aí quando entra na veia já era. Quantos e quantos colegas guardas municipais nós já vimos dizer assim, eu não faço concurso para outro lugar não, eu gosto disso aqui, eu gosto do que eu faço. O que eu queria era que o salário fosse bem melhor, que fôssemos reconhecidos como uma instituição importante para a sociedade, para que meu salário fosse melhor, tivesse um plano de carreira, mas que o prefeito cumprisse o plano de carreira, como está na lei, porque muitas cidades eu soube que tem e o prefeito não cumpre. E o engraçado é como acontece na minha guarda municipal também, lá na capital do Rio de Janeiro. Eu sou guarda municipal há 21 anos na capital do Rio de Janeiro e agora para o mandato de vereador, nós temos aí 4 anos para fazer um trabalho e mostrar lá na capital do Rio de Janeiro que os guardas municipais gostam do que fazem e querem ser reconhecidos. E por isso o nosso trabalho não é fácil. Em todos os locais em que eu dou palestra, eu estou, gente, pedindo perdão, porque eu tive que improvisar a minha fala, toda ela, improvisar todo o discurso, porque surgiu uma agenda com o prefeito Marcelo Crivella, agora, às 13 horas. Mas é uma reunião técnica de um corpo de vereadores lá e é uma reunião que não vai dar para deixar de estar. Nós precisamos estar presentes nessa reunião. Por isso, nesse improviso, eu estou tentando aqui colocar as partes principais e vou dar aqui um resumo de tudo. E para mim é uma pena, porque logo após teremos outras falas também que eu gostaria muito de poder contemplar. Tá? Inspetor Márcio da GM Rio, vocês conhecerão também, uma pessoa que é muito estudioso da área técnica do direito e tem se especializado nas questões das guardas municipais e vai passar essa área mais técnica para os senhores, não porque os senhores não conhecem, mas porque aqui a gente pode trocar ideias, não é isso? O inspetor Márcio sempre fala isso para mim, e aprender também, nós precisamos aqui estar aprendendo. E voltando aqui, durante as minhas palestras, eu sempre falo as 3 coisas mais importantes que nós entendemos, que nos fez ser eleitos lá na capital do Rio de Janeiro. O que é ser eleito? Ser eleito foi muito mais importante do que ter um vereador guarda municipal. Ser eleito foi mostrar para toda a sociedade da cidade do Rio de Janeiro que os guardas municipais estão cansados, que os guardas municipais não aguentam mais, que era preciso um clamor, que era preciso impactar de alguma maneira. Não, nós estávamos fazendo marchas, nós estávamos fazendo congressos, estávamos fazendo alguns encontros, mas era preciso impactar de alguma forma na cidade. E aí foi o que nós fizemos lá na capital do Rio de Janeiro. Ao eleger o guarda municipal, a primeira coisa que aconteceu foi sair nos jornais. Saíram em jornais, saíram em revistas, saíram em vários sites. A categoria de guardas municipais elegeu um vereador. Eu não sei o que aconteceu com a Polícia Militar, que isso se espalhou muito mais rápido dentro da Polícia Militar do que na própria cidade do Rio de Janeiro. Isso foi um burburinho lá, todo mundo falou, olha, eles elegeram. E também foi no pessoal do Corpo dos Bombeiros. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a instituição Polícia Militar tinha muito a ver com a minha fala, que seria extensa, mas eu vou colocando aqui aos poucos. Eu costumo nas minhas palestras falar 3 coisas. Pessoal, a primeira, mais importante, para que nós possamos entender o que eu vou tentar passar aqui nessa manhã, ela se chama união. Isso aí é a palavra fundamental e primeira, são 3, união. E sabe por que união? Porque a gente não vai conseguir sozinho na nossa corporação e nem uma guarda municipal sozinha diante do próprio estado do Rio de Janeiro. A gente não consegue. E a gente precisa, mais do que tudo, mostrar que os guardas municipais têm sim condições de fazer a diferença. Senhores, recebam nessa manhã uma coisa que eu vou dizer muito importante,
porque eu passei por 4 anos de muita militância, muita luta lá na capital do Rio de Janeiro. Fomos perseguidos, fomos humilhados, passamos por todas essas questões de punições mais severas que existe no Estatuto Municipal, e desde punições em largas escalas de dia, de suspensão, até alguns colegas serem mandados embora, receberem as suas demissões. Nós passamos por muitas militâncias. E hoje a gente conseguiu adquirir experiências nessa questão da militância, e agora nós entramos para a política. E aí conseguimos pegar um pouquinho de experiência na política. Nós não somos aqui, sim, cheios de experiência na política, não, mas pegamos um pouquinho. E durante a militância e durante a política, nós conversamos com muitos secretários, nós conversamos com prefeitos, nós conversamos com pessoas que tomam decisões sobre as nossas vidas. Olhem isso, escutem isso. Pessoas que tomam decisões sobre as suas vidas. Quem toma decisão sobre a sua vida? Quem que vai dizer o quanto que você ganha de salário? Se o camarada te diz quanto que ele ganha de salário, ele está te dizendo o que ele vai colocar na tua geladeira. Concorda comigo? Ele está te dizendo o que o seu filho e a sua filha vai vestir. É ele que te fala quanto que você ganha de salário. É ele que vai dizer que na sociedade você será ou não será dignificado ou uma pessoa sem dignidade. Porque é ele que decide. São eles que decidem. Nós, lá da capital, entendemos isso e nós precisávamos sair daquela condição de pedintes. O que são as passeatas? O que são as paralisações de 24 horas, 72 horas? O que são as greves? O que são essas mobilizações? Se não pedir. Se você sai em greve, você normalmente para em frente à sua prefeitura para pedir. Você é um pedinte. Nas manifestações você é pedinte. Foi necessário, na capital do Rio de Janeiro, trocar de posição. Precisávamos sair da condição de pedinte para pessoas capazes de fazer gestão sobre vidas, sobre servidores. Nós precisávamos gerenciar essa questão. Mas para isso foi preciso união. A união de uma guarda municipal. Eu estou trazendo aqui um exemplo de uma guarda municipal. Senhores, imaginem, várias guardas municipais unidos, não é no objetivo tão somente de eleger candidatos, não. Eu não estou falando dessa política partidária. Eu estou falando no que eu vou entrar agora, que é a segunda parte importante aqui, já estou avançando para a segunda parte, depois tem a terceira, que se chama mobilização. Senhores, união e agora mobilização. E essa mobilização é a parte talvez mais complexa. Como é que nós vamos mobilizar a nossa guarda municipal e como nós vamos mobilizar as nossas guardas municipais do estado do Rio de Janeiro? Porque eu não vou entrar aqui na questão a nível de Brasil. Nós estamos aqui precisando começar devagar. Estamos aqui no estado do Rio de Janeiro. Olha, um exemplo importantíssimo que nós já estamos praticando é o de hoje aqui. Aqui, alguns colegas na porta, na hora que eu entrei, me falaram assim: Jones Moura, nós esperávamos um pouco mais de pessoas, veio um pouco menos. Eu disse, não vieram um pouco menos, não. Vieram as pessoas certas. É isso que é diferente. Vieram as pessoas que têm uma qualidade diferenciada. Porque aquelas pessoas que de repente não vão causar a união e a mobilização, eles também não vieram. Tem também aqueles que foram impedidos de vir e poderiam estar aqui. Nós sabemos que nós precisamos usar o dia de folga, porque é complexo o nosso trabalho. Então isso aqui poderia ter dobrado. Mas receba uma coisa nessa manhã. Todos vocês que estão aqui são revestidos das pessoas certas, no lugar certo, para fazer a diferença na cidade de vocês. São vocês aqui nessa manhã. Então, na nossa fala aqui, eu estou caminhando do meio para o fim já, nessa nossa fala, a gente precisa dizer isso para você. Isso não é um discurso motivacional, não, gente. Isso é a verdade. Senão os senhores não estavam aqui. E os senhores retornarão para a cidade de vocês.
quando eu digo senhores, digo as senhoras, retornarão para a cidade de vocês. E quando retornarem, façam reflexão do que aconteceu aqui. Nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos causar a união da nossa guarda. E nós precisamos mobilizar. E essa mobilização que vai acontecer na sua guarda é justamente a conversa, o chamar os amigos, aqueles que ficam murmurando, se queixando. Chama esse povo e diz: olha, enquanto nós estamos aqui murmurando, outras guardas estão crescendo, vamos junto com elas. Vamos pegar as experiências, vamos interagir em grupos de WhatsApp, Facebook, vamos usar as redes sociais, vamos nos mobilizar. Sabe qual é a nossa diferença para outros órgãos de segurança pública? Porque a maioria é militar, de efetivo, é a polícia militar. Lá eles não podem se mobilizar, porque a mobilização lá para eles é visto como motim, é visto como grupos que vão se rebelar. O militarismo faz isso. Nós somos uma guarda civil. Nós podemos então receber aquela parte preciosa da Constituição que diz que nós podemos nos reunir em praças, nós podemos nos mobilizar, nós podemos nos manifestar. E isso é muito importante. Senhores, eu vou dar uma pausa aqui nessa parte da mobilização, entendendo que é preciso união primeiro. Se não se unir, não adianta tentar mobilizar. Após identificarem que o corpo está unido, aí sim é possível a mobilização entre outras cidades. Mas eu vou dar uma pausa aqui para dizer uma coisa muito importante. Lá na capital do Rio de Janeiro, nós entendemos que era preciso que as coisas acontecessem pela força de um movimento. Era preciso ter um movimento. Os sindicatos, as associações, elas têm uma importância tremenda. Mas devido a uma política de anos para cá, muitos identificam sindicatos e associações como que fosse um clube. É preciso ter, para ter uma piscina, uma área de lazer, um corpo jurídico. Mas quando você instaura um movimento, você tem a deflagração de todos juntos, através do idealismo. E lá na capital do Rio de Janeiro, nós então investimos nesse tipo de avanço. E criamos um movimento chamado Movimento Frente Manifestante, dos guardas municipais da capital do Rio de Janeiro. E foi através desse movimento que os guardas se uniram. E foi através desse movimento que os guardas se mobilizaram. E nós pegamos 7.500 guardas municipais da capital do Rio de Janeiro e conseguimos avançar para um ponto final. E esse ponto final, após união e mobilização, eu vou guardar aqui, para fechar a questão do movimento e dizer que foi através de um movimento que nós alcançamos vitórias. E agora, alguns não sabem, mas nós estamos aqui filmando, vão para as redes sociais, existem instituições de segurança pública que são despeitados conosco, eu não sei porquê, essa vaidade, essa guerra que existe no espaço da segurança pública, e vai alcançá-los também, não há problema nenhum, porque a nossa construção, a nível de estado do Rio de Janeiro, está sendo tão forte, tão macro e tão poderoso, que eu posso dizer para vocês que é preciso que vocês procurem conhecer e se conectar com o movimento Frente Pro GMs RJ. Esse movimento que nós vestimos a camisa e esse movimento que você se reveste pelo idealismo. Você não precisa se matricular, se inscrever, pagar, nada. Você precisa se revestir dele. Movimentos, a gente se reveste deles. A gente diz, olha, eu acompanho o movimento X, eu acompanho o movimento Y. É como fazem algumas entidades religiosas. Você não precisa se cadastrar, você se reveste dela. Como fazem os evangélicos, os católicos e por aí vai. O movimento Frente Pro GMs RJ, eu quero aproveitar até para fazer um anúncio importantíssimo, porque vai para as redes sociais. Então o movimento Frente Pro GMs RJ promoverá o primeiro Congresso Estadual das Guardas Municipais do Estado do Rio de Janeiro. E esse congresso, recebam, esse congresso reunirá todas as guardas municipais do nosso estado,
No que tange a lideranças e guardas que acompanham o movimento estadual, nós só temos esse movimento estadual, e esse congresso vai impactar para o Brasil todo. Vai ser uma forma da gente anunciar que já era. Os guardas municipais se uniram e estão se mobilizando demais. Já não dá mais para segurar. Bateram muito em nós, bateram demais. Era preciso eleger, não é isso? Era preciso eleger guarda municipal para a política, para as coisas mudarem. E agora eu vou voltar para cá, vou sair da questão dos movimentos. Eu acho que o recado foi bem passado. Nós entendemos o nosso compromisso e a nossa responsabilidade. E vou voltar para cá porque eu falei da união, falei da mobilização. E isso tudo tem um produto final, que é o terceiro. Chama-se força política. Força política. E quando eu falo de política, eu não falo da partidária não, sabe por quê? Quer dizer, desculpe, eu não falo somente da partidária não. Porque política são muitas coisas. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui hoje é política. O que eu estou fazendo, o que o inspetor Márcio daqui a pouco fará, o que aquele está fazendo, é política. Política é a capacidade de você reunir pessoas, passar conteúdos, causar mobilizações e trazer resultados. E nós estamos fazendo isso aqui. União, mobilização e força política. Força política porque nós não faremos mais pedidos, somente pedidos. Nós seremos pessoas capazes de interferir nos processos de governadores, de prefeitos, de senadores. Nós vamos interferir nos processos para o ano que vem também. Nós somos um grupo de servidores municipais organizados, unidos, mobilizados, e cada um dos senhores aqui presentes, recebam, farão a diferença na cidade dos senhores, farão a diferença. E façam isso, e façam essa diferença, não tão somente pelo uniforme que nós vestimos, pelo símbolo da nossa instituição. Façam a diferença pelos filhos de vocês, pelo filho, pela filha. Eu tenho uma filha de 6 anos, eu olho para ela e busco nela a minha maior motivação. Não foi fácil chegar até aqui. Quantos guardas eu vi chorar? Quantos guardas chegaram na caminhada e disseram para mim: Jones Moura, você é um idealista, eu confio na sua luta, mas eu não aguento mais. Eu fui punido tantas vezes, meu salário, eu só recebi. Tinha guardas que ficaram 3 meses sem ver a cor do dinheiro, ficaram sem salários, 90 dias de suspensão. Eu ia na casa desses guardas para tentar trazê-los de volta para o movimento. E eles falaram: cara, olha a minha geladeira, abria, só tinha água e manteiga na geladeira. Eu falava: meu amigo, como você vive? Você tem alguma coisa na despensa? Ele abria, não tinha nada. Eu estou falando para vocês, gente, o que eu via, não tinha nada. Aí eu tirava dinheiro do bolso, eu também não tinha muito, tirava R$50, 60, dava, e o guarda falava: não, eu vou pedir ajuda à minha mãe, meu pai. Ou seja, a gente deixa de ser uma família e volta para a casa dos pais, porque estão batendo muito em nós. Nós perdemos muitos militantes na estrada. Foi onde nós paramos e dissemos: olha, a gente vai ter que dar o pulo para o lado de lá. Vamos ter que arrancar uma cadeira do parlamento municipal de quem não faz nada, para mostrarmos que nós faremos, inclusive para a nossa sociedade também, não somente para as nossas famílias. Olha, existem questões de ordem também. Eu queria ter uma fala rápida, mas eu estou tentando resumir o discurso, mas são tantos pontos importantes, mas existem algumas questões que são importantes ser ditas. Lutem primeiramente pela sua família, já disse isso aqui. E em segundo lugar, não é a sua instituição não, hein? Não tem taser, não tem armamento, não tem viatura, não tem combustível, não tem uniforme, mas o segundo não é a sua instituição. Recebam, lutem pela a sua sociedade local, pela sua população. Senhores, eu tenho ouvido dos secretários lá de dentro, dos políticos, agora estou lá dentro. E sabe o que eu tenho ouvido? Muitos deles, quando eu pego a tribuna para falar, lá eu encho o saco daquele parlamento, é guarda municipal para cima e para baixo, vai ouvir mesmo.
vai ter que nos engolir agora. Agora nós temos voz para isso. E sabe o que eu tenho ouvido muito? Recebo também isso pela manhã. Me dizem assim: vocês não terão salário, não terão plano de carreira, não terão aposentadoria especial, não terão uma escala de serviço condizente com a segurança pública, enquanto vocês, guardas, não forem reconhecidos pela sociedade que os assistem. Precisamos mostrar à sociedade que nós somos importantes, que nós salvamos vidas, que nós protegemos a integridade física do munícipe, que nós temos uma lei federal que nos reveste do amplo poder de polícia para atuarmos, que nós somos uma polícia municipal muito diferente das que tem por aí. Nós não partimos para o confronto, nós protegemos pessoas através de um policiamento de aproximação, um policiamento comunitário. Nós vivemos o dia a dia. O munícipe vai na padaria tomar café e ele encontra ali do lado, em pé, um guarda municipal. Ele leva os seus filhos nas áreas de lazer, nas praças para brincar. Ele encontra ali um guarda municipal. É de aproximação, é do dia a dia. Senhores, esse munícipe, quando te olhar, ele precisa ver em você uma pessoa diferente. Não vamos permitir que alguns colegas venham a denegrir a nossa instituição. Se estiverem não fazendo o papel no qual nós juramos fazer, vai lá, chama ele para junto, não repele ele não, vamos nos unir e traz ele para fazer parte das nossas mobilizações. Nós temos um movimento muito forte no Estado, traz ele, e assim nós vamos mostrar para a sociedade, aos poucos, e já estamos fazendo isso muito bem, que nós somos uma força de segurança pública por demais importante. Senhores, união, mobilização e força política. Primeiro, lutar pelas nossas famílias. Segundo, lutar pela nossa comunidade local, a nossa cidade. Aí, terceiro, agora sim, não vamos nos esquecer, lutem pela sua instituição, lutem por ela. Ela é sua plataforma, ela é sua base, ela é seu alicerce, ela é sua pedra angular. É nela que você vai ter a sua identidade. É nela. Então não vamos deixar e não vamos permitir que corpos estranhos, pessoas de polícia militar, polícia civil, o que seja, entre na sua instituição e façam o que quiserem. Não permitam, não façam isso. Olha, aqui nós temos somente guardas municipais. Eu tenho participado de encontros que sentam policiais militares, sentam políticos, mas a fala é essa, a fala é a mesma, e eu aproveito quando eles estão presentes para dizer a eles. Estivemos em Itaperuna também, e nós dissemos isso lá, cadê o Souza? Olha assim, lá em Itaperuna, e nós dissemos na frente deles, não dissemos? Vocês precisam agora dar lugar aos guardas municipais para assumir o comando das suas guardas. É preciso fazer isso. Senhores, isso é lutar pela sua instituição. Nós entendemos isso lá na cidade do Rio de Janeiro. Lá na cidade do Rio de Janeiro foram 24 anos em que fomos comandados por policiais militares. Agora, tem diferença, tá? Nós aqui não fazemos apologia ou criamos algum aspecto de revanche ou de guerra ideológica com a polícia militar, não. Não é isso. O que nós fazemos aqui é tentar retirar da nossa instituição a cúpula política da polícia militar. Essa sim é perigosa. Essa sim é um problema sério. Vide aí a FENEM, que os representam, que está lá tentando atrapalhar na questão da nossa lei federal, mas isso não é uma palestra da minha parte. Isso já vai ser falado aqui hoje. Então nós precisamos defender a nossa instituição, que eu já disse aqui, e vou partindo agora para finalizar. Instituição essa que é aquela que nos reveste. Mas olha, vai lá, quando chegarem em casa, quando vocês olharem para a esposa de vocês, para o marido de vocês, para os filhos de vocês, encontrem neles as suas maiores inspirações. A sua maior inspiração vem da sua família. Nós não vamos mais aceitar que nenhum político, nenhum governante venha dizer o que você tem que comer, o que você tem que vestir. Você vai vestir, vai comer e vai para o seu trabalho, trabalhar na instituição que entrou no seu sangue com dignidade. Ninguém está falando que temos que ser ricos, mas temos que ter dignidade. O nosso papel é de salvar vidas, proteger vidas.
e por isso nós temos que ter dignidade. Senhores, e eu finalizo a nossa participação aqui dizendo o seguinte: procurem as pessoas que estão aqui hoje. Senhores, são que hoje você já está recebendo essa palavra liberada para você. Você é uma liderança. Você é uma liderança. E você vai para a guarda municipal e você vai fazer a diferença lá. Não é porque você vai falar bonito, porque você é conhecedor das leis, não. Você vai fazer a diferença porque vão olhar em você um brilho de idealismo, um brilho de querer fazer a diferença. Receba isso nessa manhã, tá ok? Obrigado pela participação. Obrigado.